Fala galera, Matheus Viana aqui, vamos iniciar mais uma live de domingo, mais uma vez com o samba aqui do bar, né? Eu acho que eu vou botar semana que vem para 3 horas, porque 3 horas tá fechando, mas como nós já combinamos as duas, fica aí de trilha sonora, talvez vocês nem estejam ouvindo como eu. Hoje o assunto é ações, vamos fazer aqui nosso papo sobre ações, esse é o assunto que mais chama a atenção, que mais causa controvérsias, né? Toda aquela questão do day trade. E também é o assunto que eu mais gosto, o assunto que chama mais atenção porque tem uma probabilidade maior de retornos, né, de lucratividade, exceto, claro, investimentos alternativos aí, como Bitcoin e outras criptomoedas. Então, como é que vai funcionar a nossa live? Nós vamos dividir ela em 3 etapas. Na primeira etapa eu vou falar um pouco da teoria, né, do que são ações, como você compra ações, etc. Na segunda parte eu vou falar das formas pelas quais você pode investir em ações e na terceira parte falar um pouquinho das ações que eu gosto, né, das ações aí de alguns setores, né, que estão aí muito ou em alta ou na mídia, né, a parte de estatais, toda a confusão que aconteceu com Petrobras, com a Eletrobras na semana, etc. Esse mês de fevereiro foi um mês bem volátil. Vamos falar um pouquinho aí de empresas de tecnologia também e empresas de commodities, né? Eu acho que esses 3 temas são os mais quentes do momento, beleza? Então vamos lá, quem for entrando, seja muito bem-vindo, boa tarde, né? Quem quiser deixar pergunta também, fique à vontade, seja aqui ao vivo, seja quem estiver vendo gravado pelo Instagram, né, o IGTV, ou pelo YouTube, que eu vou subir o vídeo para lá também. Vamos lá? Então é isso, pessoal, o mercado de ações, agora deve ter dado para ouvir aí o pessoal gritando. Mas vamos lá, o mercado de ações, ele é, como nós até falamos na live sobre IPOs, uma forma pela qual as empresas vão à bolsa. A gente pode até pensar na bolsa como uma feira em que cada empresa está ali ofertando seus papéis para os compradores, que somos nós, os investidores. Então a bolsa é esse ambiente em que você pode se tornar sócio dessas empresas. Então, muito mais do que aqueles tickers que aparecem, né, a Petro 4, Itube 4, né, Petrobras, Itaú, Vale 3, Vale do Rio Doce, antiga Vale do Rio Doce, hoje só Vale, né? Por trás desses tickers, né, por trás desses nomes e números, existem empresas. E quando você compra uma ação, você compra uma parcela, uma cota, um pequeno percentual daquela empresa. Só que você tem, né, agora falando do investidor para a empresa, tem toda essa vantagem de se capitalizar, de pegar recursos, investir, de repente de forma até mais barata do que o crédito normal. Mas para você investidor, essa é uma forma de participar daquela empresa, né? A força do capitalismo está nas empresas, então você pode lucrar com ela, seja recebendo dividendos, seja aumentando o valor da sua ação. Então você compra, imagina que aquele é um bom negócio e vai ser sócio dele, vai participar dos lucros futuros e do crescimento dele. E assim, você, obviamente, se tiver um percentual pequeno daquele negócio, você não vai ter poder de decisão, mas também não vai ter o trabalho, digamos assim. Você está empregando seu dinheiro para que outra empresa, né, outra pessoa, as pessoas que trabalham na gestão daquela empresa, façam o trabalho para você. E você vai receber os dividendos, a valorização ou a desvalorização, se a empresa for mal, né, administrada. Então, basicamente é isso que você faz quando você compra uma ação. Você se torna sócio daquela empresa. E aí, pessoal, nós temos aí 3 formas, basicamente, de investir em ações, tá? Eu vou falar das 3. A primeira, boa tarde, Cleonice, o André também estava aí com a gente. Como eu falei, todo mundo seja muito bem-vindo. Quem quiser fazer pergunta, fica à vontade. A primeira forma de se investir em ações é por meio de fundos de investimento. Os fundos de investimento em ações, eles são regulados pela CVM, eles têm que investir pelo menos 67% em ações. Então, existem vários tipos de fundos de investimento. Fundos, bem-vindo Paulo, fundos de ações, como eu falei, né? Fundos de renda variável, que investem 67% ou mais em ações. Existem fundos de renda fixa, fundos cambiais, multimercados, etc. Você investindo por meio de fundos de ações, você está delegando a decisão para um gestor. Então você compra e vende as cotas do fundo, o gestor lá dentro vai comprar e vender as ações para você. Qual é a vantagem dessa forma? Você não vai ter, digamos assim, que escolher as ações. Você delega isso para, teoricamente, um profissional que vive disso. A gente é, enfim, servidor público, advogado, médico, enfim, a gente não está ali no dia a dia, então você entende que aquele gestor vai acompanhar melhor as empresas, vai ter mais contato com a gestão das empresas, ele vai poder trazer melhores escolhas. É óbvio que existem fundos bons e ruins, existem fundos que você vai lá, delega, ele escolhe ações ruins ou até ações que nem sejam ruins, mas estão no momento, deram algum azar e a cota vai cair e vice-versa. Às vezes o cara dá uma sorte
e a cota sobe. Então é uma forma prática, uma forma simples, mas tem essa desvantagem. Para quem gosta de escolher, eu gosto de escolher, você perde o controle, tem a praticidade, tem a gestão profissional e tem também como desvantagem as taxas. Evidentemente que o cara não vai trabalhar para você de graça. Se ele vai escolher as ações, se ele vai decidir quando comprar, quando vender e se ele vai passar isso para a cota, você vai ter que pagar uma taxa, normalmente uma taxa de administração e às vezes a taxa de performance, ou seja, que passar do Ibovespa ele te cobra 20%, né, e você fica com 80%, esse é um dos possíveis benchmarks, possíveis parâmetros. E também tem a desvantagem de que nem todos os fundos repassam os dividendos. Então, dentro da carteira do fundo lá tem Vale, Petrobras, Itaú, Bradesco, etc. Os dividendos que são pagos àquelas empresas nem sempre vão para a conta do fundo. Isso aí tem que ver no regulamento de cada fundo, beleza? Então essa é a primeira forma por meio de fundo de investimento. Lembrando, pessoal, que você pode ter as três formas. Eu tenho fundos de investimento, eu tenho as ações diretamente e eu tenho o ETF, né? Que é a segunda forma que eu vou falar. O que é o ETF, o ETF, né? ETF é uma sigla para Exchange Traded Funds, são fundos que seguem um índice, são fundos passivos. Então você tem lá, por exemplo, o BOVA11, BOVA11, ou BOVV11, ou BB11, enfim, títulos que seguem o BOVA. Posso até depois fazer uma postagem listando todos eles, porque tem o da BlackRock, que é o BOVA, tem o BOVV, que é do Itaú, tem o do Banco do Brasil, tem o da Caixa, enfim, são várias opções de ETFs que seguem o índice Bovespa. O que é que você faz? Você vai lá, você compra. Nesse caso, não tem um gestor lá escolhendo os títulos, ele segue a carteira teórica do índice, né? O índice Bovespa tem lá a 78, se eu não me engano, isso tem atualizações, mas a última vez que eu vi eram 78 ações. Ele vai comprar na proporção que cada um tem. Então, por exemplo, o índice tem 10% de Petrobras, 10% de Vale, 8% de Itaú, 7% de Bradesco. Se você colocar R$100 no ETF, o que é que ele vai fazer? Na teoria, ele vai colocar R$10 do seu 100, R$10 na Petrobras, R$10 na Vale, R$8 no Bradesco, R$8 no Itaú e assim por diante em todas as empresas que compõem o Ibovespa. Qual é a vantagem disso? Você vai ter uma boa diversificação, você vai estar em todas as empresas com valor muito abaixo. Se você pensar, mesmo que você compre no mercado fracionário, uma ação da Vale hoje custa R$92, R$93. Uma ação da Petrobras, 20 e poucos reais. Uma ação do Itaú, 20 e poucos reais, 27. Então, se você for somar todas as empresas que compõem o índice, mesmo comprando uma ação de cada, você vai gastar talvez aí uns R$1.000, né? 78 vezes aí uma média de R$10, botando por baixo, tá? Que a gente viu que a Vale, por exemplo, está custando R$94, R$95, enfim, varia todo dia. Então você vai gastar aí uns R$1.000 por baixo. Fora os custos, né, que você vai pagar, mesmo que você recomende que você tenha uma corretagem gratuita, mas mesmo assim você vai pagar a taxa de liquidação, emolumentos, enfim, vai sair bem mais caro. O ETF ele facilita isso, ele vai seguir aquela carteira teórica do índice, vai cobrar uma taxa que é bem menor do que a taxa dos fundos ativos, que a gente falou na primeira opção. O fundo ativo cobra 1,5%, 2% ao ano, o ETF cobra 0,30%, 0,25%, então é bem mais baixo. Em compensação, tem algumas desvantagens também. Lá no fundo, tanto o fundo ativo quanto o ETF, né, seria uma desvantagem para os dois, não tem aquela garantia do FGC, esquece isso, isso é para LCI, LCA, né, poupança, conta corrente, etc. Mas isso as ações também não tem, então não seria uma desvantagem em relação a uma das três formas, seria uma desvantagem geral. Mas aqui a gente quer arriscar mesmo, né? A gente quer participar dos lucros, a gente tem que correr o risco, então não tem negócio de FGC não, até porque o fundo é garantidor de crédito, né? Não de ações, não da renda variável. Pois bem, mas uma das desvantagens que tem o ETF e o fundo em relação a comprar diretamente, né, que é a terceira forma, é a questão tributária. Então o ETF, você não tem aquela vantagem de isenção de imposto de renda até R$20.000 nas vendas, tá? Eu vou falar disso daqui a pouco. No fundo de investimento também. Você inclusive tem um come cotas no fundo de investimento. A cada semestre, né, em maio e novembro, você pega ali, você já paga o imposto de renda antecipadamente no chamado come cotas. Ele come um pedacinho da sua cota a título de antecipação de IR. O ETF você não tem essa vantagem, então se você vender com lucro, você vai ter que pagar imposto de renda, independentemente do valor. E também você tem essa desvantagem de, muitas vezes, o índice, ele não é exatamente, ele pode deixar, digamos assim, algumas oportunidades. Então, por exemplo, uma empresa que não esteja no índice, uma empresa que acabou de fazer o IPO, você não vai comprar ela investindo por meio do índice, mas é a escolha que você fez. Você vai pagar mais barato, você vai ter uma carteira diversificada com valor baixo, mas você vai ter essas desvantagens aí tributárias e também
em relação à questão de perder aí alguma oportunidade de uma empresa que não esteja naquele índice. Lembrando que existem outros ETFs, eu falei os do BOVA, né, do índice Bovespa, o BOVA, o BOVV. Eu tenho o Small 11, né, SMAL11, Small de pequeno, são as empresas que são classificadas lá por esse ETF, que é também da BlackRock, como Small Caps, então são empresas menores, e aí quanto mais diversificado, melhor. Então, esse é um tipo de ETF, você pode comprar ETF, como até já me perguntaram aqui no Instagram, né, o IVVB11, que é lá segue as empresas dos Estados Unidos, existe lá um ETF focado em dividendos, existe um ETF focado em empresas de sustentabilidade. O BTG lançou aí o ISD11, né? ISD-B11, se eu não me engano, que é empresas que cuidam da parte de ESG, Environmental, Social and Governance, né? Ambiental, parte social e parte de governança. Então, existe uma grande gama de opções nesses fundos passivos nos ETFs, ok? E a terceira forma, que, como eu falei, não é única, uma não exclui a outra. Eu tenho as minhas ações, eu tenho um ETF, o Small 11, e tenho fundos de ações também, porque eu gosto de uma cabeça além da minha, que está dedicada a isso, para escolher ações para mim também. Mas a terceira forma é você ir lá no seu home broker e escolher diretamente as ações. Vamos aprofundar nessa forma. Como eu falei, tem as vantagens e desvantagens. As desvantagens são, você vai ter o trabalho de ir lá, né? Eu gosto, mas eu sei que muita gente não gosta. Então, querendo ou não, quando você começa a investir nas ações, você vai acompanhar mais aquelas empresas, você vai ter que dedicar ali um tempo. Como eu digo, não é muito tempo, você pode, principalmente quem tem a estratégia mais de longo prazo, mais fundamentalista, que é a que eu recomendo, você vai comprar ali, vai comprando aos poucos, vai comprando na medida da sua possibilidade, das empresas que você confia mais. Você não precisa ficar acompanhando todo dia. Então, mas você vai lá, você vai comprar, às vezes você vai ficar temeroso, né? Querendo ou não, quando você terceiriza essa decisão, seja para o fundo passivo, seja para o fundo ativo, você não vai ter esse gasto, digamos assim, da decisão da ação. É uma vantagem e uma desvantagem. É uma vantagem porque você não tem um trabalho, é uma desvantagem porque você não vai saber, né? Você pode perder a oportunidade, você não vai saber o que tem ali. No caso do ETF, você até sabe que é a composição do índice, isso é pouco. Mas no caso do fundo de investimento, você não sabe o que ele está comprando. Você só vai saber meses depois, quando ele divulgar lá para a CVM, ok? Então, cuidado que você tem que ter na hora de comprar a ação. Primeira coisa, tem que ter a diversificação. Você tem que diversificar. Não adianta você colocar todo o seu dinheiro em uma ação. Aliás, pessoal, aqui eu estou falando dentro do conjunto de ações. Mas é óbvio que quando eu falo de diversificação, é uma diversificação geral. Você precisa ter uma reserva de segurança, você tem que ter a renda fixa, você tem que ter investimentos no exterior. A gente viu agora em fevereiro, a Bolsa Brasileira caiu mais de 4%, voltando aí aos patamares de dezembro. O dólar disparou, então você tem que diversificar também internacionalmente. E dentro da Bolsa, dentro da parcela de renda variável, que no meu caso é 30% do meu dinheiro, você tem que diversificar entre setores. Você precisa ter várias empresas. Por quê? Porque assim você dilui o risco, né? Como eu falo, muita gente às vezes se assusta com a volatilidade. Aquele sobe e desce das ações. Isso é normal, isso pode ser inclusive visto como oportunidade, né? Quando uma ação que você gosta cai muito, você tem a oportunidade de comprar ela por preços mais baratos. Claro que se você está posicionado, você vai sentir ali, porque isso é psicológico, isso é normal. Mas estava até vendo um meme, né, que às vezes o investidor ele fala, pô, se cair eu compro mais. Aí quando cai ele fica com medo e não compra. Aí parece o Chaves ali naquela porta giratória, né? Então você tem que fazer isso. Então as crises são oportunidades. Claro que você vai fazer isso na medida das possibilidades e com calma. Por isso que a diversificação é tão importante. Imagina um investidor que tivesse 100% do seu dinheiro, né, em renda variável na Petrobras. A Petrobras caiu 20% em um dia, na sexta-feira passada. Na segunda recuperou, mas na terça, na quarta caiu mais um pouco. Por conta daquela intervenção, o presidente tirou o presidente da empresa, né, Castelo Branco, indicou aí o general Luna, enfim. Aí o investidor, que como foi meu caso, tem as ações da Petrobras. Vi que era uma oportunidade, por quê? Porque, por enquanto, né, a questão da estratégia geral da empresa, inclusive tem uma análise sobre Petrobras lá no meu canal do YouTube, recomendo que vocês vejam, a princípio não mudou. Tanto é que logo depois o presidente, até para mostrar isso, né, fez lá a indicação, né, levou pessoalmente a MP para a privatização da Petrobras depois dos Correios. Então assim, a princípio não mudou. Depois, teve aquele susto inicial, claro, ninguém sabia, mas logo depois foi dada essa sinalização. Então é uma oportunidade para você comprar mais. Claro que o mercado vai sentir isso, vai precificar isso,
Por isso que as estatais são mais baratas. Então o Banco do Brasil é muito mais barato que o Itaú, que o Bradesco. A Petrobras é muito mais barata do que as empresas petroleiras lá de fora, né, que são privadas. E assim por diante. Então isso está no preço. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que quando cai, não necessariamente aquilo é uma notícia ruim, mesmo que você esteja posicionado, porque você pode comprar a preços melhores. Óbvio, se o valor mudar, né, até uma coisa que o Warren Buffett fala, você diferenciar o preço de valor. Preço é aquilo que está lá na tela, aquilo que você paga. Valor é o que você leva, é o que a empresa realmente vale. Se você... Teve uma época que a Petrobras estava valendo R$5. Aí você imagina, pô, a empresa tem um pré-sal, tem as máquinas, tem os funcionários, tem os ativos. Claro que tem uma dívida gigantesca também, né? Que inclusive a empresa vem se recuperando, chegou aí a valer quase 30, agora caiu para 20 de novo. Aliás, chegou a passar de 30, porque vinha fazendo aí essa dívida ficar mais controlada. Claro que assusta, né? Isso a gente teve, vamos lembrar, né? Essas intervenções na Petrobras, no governo FHC, no governo Lula, no governo Dilma, no governo Temer, lá com o Pedro Parente, agora no governo Bolsonaro. Então isso não é uma novidade. Mas, voltando, imagina que você tem 100% das suas ações Petrobras, você vai perder o sono, você vai perder os cabelos, enfim, você vai ficar nervoso no dia que a ação cai 20%, isso pode acontecer. Mais uma vez, recorrendo ao Warren Buffett. Se você não aguenta ver suas ações caindo 50%, não invista em ações. A volatilidade faz parte, ok? Então, diversifique. Quanto, Matheus? Eu gosto de pelo menos ter aí 7 empresas, tá? 7 é realmente, eu acho que o mínimo, porque assim você consegue ter 1, 2 empresas de commodities. Eu tenho Vale Petrobras, Vale, evidentemente, está num momento muito melhor. Você consegue ter umas 2, 3 empresas ali que seguem a economia local, né? Uma empresa tipo a Lojas Renner, uma empresa como o Banco Itaú, que crescem quando o Brasil cresce, uma Raia Drogasil, enfim, né? Empresas que seguem aí o crescimento da economia. E você tem ali 2, 3 também que são mais de renda, mais dividendos, uma Sanepar, próprio Itaú, própria Vale paga um bom dividendo, mas você pode ter uma elétrica, por exemplo, né? Energias do Brasil, e também ali já passou até de 7, né? 8, eu acho que 10 é um número bom. Você tem ali algumas mais defensivas, né? Mais dolarizadas, a própria Vale já é, a Suzano, né? De celulose, enfim. Você consegue ter menos de 5, pessoal, é melhor comprar o ETF, ok? Eu tenho 30 ações, não precisa ter 30 ações, tá? Você não precisa. Claro que eu não comprei as 30 de uma vez. Eu venho desde 2017, algumas eu vendi, outras eu mantive, outras eu fui adquirindo ao longo do tempo, participando de IPOs, enfim. Então você pega, por exemplo, o exemplo de Melius. Melius, Cash 3, né, o ticker, aquela empresa lá de cashback, acabou de fazer uma aquisição. Ela tem várias avenidas de crescimento. Mas você não vai investir 100% em Melius. Você vai investir em Melius, vai investir em Mosaico, vai investir em Joey, enfim, estou dando alguns exemplos. O Westwing, empresas que entraram na bolsa recentemente. A própria Pets, né, empresa de pet shop. Por quê? Porque assim você vai estar sendo sócio de várias empresas, vários setores da economia que tem um crescimento muito grande. Pegando o exemplo de Pets, a gente vê como, primeiro, o mercado é muito diversificado, pulverizado, né? Um mercado que a Pets é a líder, mas ela é a líder com um percentual muito pequeno, tem muita loja ainda de bairro, ela oferece aquela solução. Eu não tenho bicho de estimação, né, animal, mas muitos amigos e familiares têm. Isso vem crescendo cada vez mais, na pandemia cresceu ainda mais. Dizem que quando você vai à loja, né, o animal adora, porque é uma festa para ele, tem brinquedo, tem a ração, tem tudo. E nós estamos aí nesse processo de humanização do pet. Então, o animal de estimação que antigamente ficava preso, ficava no quintal, hoje ele fica dentro de casa, né, ele fica, às vezes até dorme com o dono. Que aliás eles nem chamam de dono, né? Chamam de tutor. Enfim, isso significa custos mais altos. Você gasta mais com o seu pet. A Pets é a empresa líder do mercado. Ela está investindo agora no digital, no site, no aplicativo. Você pode comprar no aplicativo, buscar na loja. Tudo isso faz você pensar, pô, vale a pena eu participar dessa empresa, né? Fui lá no IPO, comprei, as ações se valorizaram, depois até caíram, normal. Mas enfim, eu estou dando aqui um exemplo. Você pega a Vale, por exemplo. A Vale, eu aumentei posição em Vale essa semana. A Vale tem vídeo lá sobre, recomendo que vocês vejam, sobre Vale no meu canal. A Vale, ela tá com um processo de... Claro que tem todas aquelas questões que ela ainda precisa resolver de Brumadinho, de Mariana, né? Até falaram que ela ainda não entregou as casas. Isso tinha sido anunciado pelo governo de Minas como resolvido, mas a gente viu que não tá. Mas a Vale está investindo muito nessa parte de ESG, né? Acabando com aquelas barreiras ao montante, né? Se eu não me engano, aquelas lá estilo Brumadinho, para que não aconteçam novos acidentes.
O minério de ferro da Vale é um dos melhores do mundo, né, em termos de teor de ferro, principalmente lá de Carajás. A demanda de minério de ferro é gigantesca, certo? Assim, é uma coisa impressionante, principalmente da China. O minério de ferro está valendo $160 a tonelada, então assim, é um valor altíssimo. A Vale está podendo vender isso sem nenhum problema. E o dólar está quase R$6, está 5,60. Então, tudo isso é caixa, muito dinheiro para a Vale. E a Vale, comparada com seus pares internacionais, né, sobretudo as australianas, ela é muito barata ainda. Então, assim, quando eu fiz lá, grande Rommel, bem-vindo, quando eu fiz a análise de Vale lá, ela estava por volta de R$50. Ela estava até abaixo, estava 45 por aí. Hoje já está acima de 90. Ainda está barata. Você imagina, né? Dobrou o valor e ainda eu considero comprar. Por causa disso, né? Fora que ela está pagando, acabou de anunciar um dividendo aí de 4, poucos por cento, né? Ou seja, um dividend yield aí hoje de 4, poucos por cento, porque é, se eu não me engano, um dividendo aí de 40 e poucos centavos por ação, enfim, tem que ver lá direitinho, mas eu sei que quem tem 100 ações vai receber lá uns R$43, algo assim, teria que ver direitinho lá, mas é 4,2% de dividend yield. Mas isso com o valor de hoje, que está cerca de 90 e poucos. Se você pegar o valor lá de setembro, se eu não me engano, quando eu gravei o vídeo, é um dividend yield de quase 10%. Ou seja, você ganha 10% na ação, que hoje seria... vamos pegar o valor de hoje, né? Não lá de trás. 4,2% seria 200% de CDI. Então, isso para 2021, para 2022, a projeção é que esse dividendo dobre. Então, assim, é uma empresa que eu quero ser sócio. Claro que pode acontecer, a gente bate na madeira, pode acontecer outro acidente, o preço do minério de ferro pode cair, não aparenta, né? Porque a demanda, como eu falei, da China principalmente, está firme e os outros produtores não têm a capacidade que a Vale tem de produzir esse minério. Então a Vale parece ser um ótimo negócio, está aí na minha carteira. E assim sucessivamente, como eu falei, estatais, perigo, né? Você pode ter, mas você tem que estar ciente que pode ter esses solavancos, está no preço. Aí você pega a Eletrobras, por exemplo, se for privatizada, ela pode muito bem dobrar. Claro que desde 2015, né, desde antes até, que esse assunto está na pauta, mas nunca saiu. Então pode ser que não saia. Mas você pega, por exemplo, empresas estrangeiras, Apple, Amazon, Alphabet, né, que é a holding do Google, você vai, né, ser sócio dessas empresas que você utiliza. A gente está aqui utilizando o Facebook, né, no caso do Instagram. A gente usa todo dia, usa Netflix, enfim, você sendo sócio dessas empresas, você vai poder participar do crescimento delas. Beleza? Estava vendo aqui se alguém tem alguma pergunta. Não, então a gente segue. Então, os setores que eu queria comentar, né? Essa questão das commodities, papel e celulose também é um setor muito bom. Uma, por exemplo, aqui eu sei que gosta, né, da Klabin, pagador de dividendos, também a Suzano teve uma valorização muito grande. Eu não sou mais sócio da Suzano, porque eu já estava com a Vale tem essa característica também defensiva em relação ao dólar, né, então não queria concentrar muito em commodities, mas é uma outra possibilidade, né? A própria proteína animal, o BRF soltou um bom resultado, né, também empresa exportadora. Todas essas empresas dolarizadas estão nessa sua caixa, digamos assim, de dividendos e de proteção quando o dólar sobe, seja uma Suzano, seja uma Vale, seja uma Klabin, ok? O outro setor que eu acho que você precisa ter na sua carteira é o de tecnologia. Como eu falei, aqui no Brasil a gente tinha pouquíssimas empresas, né? Por muito tempo foram só 4, que depois viraram até 3, que era a TOTS, a Lynx, né? E qual é a outra? A outra eu até esqueci, a Positivo, né? Aquela de computadores. E aí, a partir do ano passado, começaram a fazer IPOs em empresas de tecnologia na bolsa, né? Tivemos aí Mosaico, esse ano e ano passado, né? Aquela Neogrid, né? De softwares também. A Melius, que eu já falei, né? Foi um dos destaques. A Intelbras, Eletromídia, né? A própria Bimob, né? Que é de aplicativos. Westwing, que é um marketplace para móveis, mas também foi colocado ali como tecnologia. A Enjoei, né? Que é aquele economia circular, vender produtos usados. E teve a nova valorização dos IPOs ano passado, que agora me fugiu o nome, mas é aquela que tem... são servidores, né? Já eu lembro, mas é uma outra empresa que foi o grande destaque. Localweb, lembrei. Localweb, né? Que você vai lá, ela tem, é tipo a HostGator, né? Hospedagem de sites. Todas essas empresas, que se não me engano hoje são 14, você vê o crescimento delas muito grande, inclusive outras empresas que não são do setor de tecnologia, mas utilizam a tecnologia, como a Magazine Luiza.
Sinqia, bem lembrado, a Sinqia teve aí, a Sinqia eu lembro que quando eu comecei a ver, infelizmente não comprei, ela tava ali R$2, R$3, né, e chegou a subir 20 vezes, né, chegou aí a R$40, aí devem ter desdobrado lá, mas Sinqia eu não acompanho porque eu não sou sócio, mas é bem lembrado, né, uma outra empresa, né, desse setor. E como eu falei, você pode comprar hoje de forma mais fácil, você pode abrir conta na corretora lá fora e comprar diretamente, mas você pode comprar a sua conta aqui no Brasil, os BDRs. Então eu tenho lá um pouquinho de Apple, um pouquinho de Amazon, né, Disney, enfim, você participa dessas empresas que subiram muito. Lá fora está tendo um movimento de aumento de juros, então essas empresas nos últimos dias caíram um pouco, mas ainda assim estão no patamar muito elevado. Então, se você participar disso, tiver a visão de longo prazo, imagina quem comprou a Amazon, Google, Facebook lá atrás, né? Teve uma valorização aí de 1.000, 200.000%, enfim. Então, realmente, impressionante. Eu acho que você tem que ter. E aí é como eu falei, você pode comprar essas empresas, né? Todas em um pequeno percentual. Compra lá 100 ações de cada, né? Elas têm um valor pequeno. Obviamente 100 aqui é apenas um exemplo, né? Se você tiver um dinheiro menor, você compra 50, 10, 20, enfim. De Amazon, eu tenho 10 ações de Amazon, 10 de Apple, 10 lá, 15 da Disney. E assim você vai formando. Aí você recebe um dinheiro novo no outro mês, você compra mais 10 e assim vai, né? Inclusive, nesses poucos meses aí, já teve uma valorização. Ok? Matheus, se cair, primeiro, você sabe que faz parte, né, do mercado de ações, as quedas fazem parte, você não vai ter só ganhos, mas como eu falei, se você mantiver a calma, se você tiver diversificado, você vai ter caixa para isso, você pode comprar mais. Beleza? Vamos lá, então falei de commodities, falei de techs e também falei das estatais, basicamente era isso que eu queria falar, certo? Resumindo, quando você investe em ações, você se torna sócio das empresas, você participa dos lucros, dos dividendos, do crescimento da empresa, pode participar também do decrescimento, né, da redução do valor daquela empresa, mas pela lei de responsabilidade limitada, você não vai responder pelas dívidas da empresa. Então você tem a vantagem de ter para cima, é a chamada assimetria, né? Você pode subir 10, 20, 30, 1000%, mas para baixo você só pode perder 100%. Então essa é a grande vantagem das ações. Se você tiver 100 ações e você tiver apenas uma análise estatística delas, 1/3 vai cair, 1/3 vai ficar no 0 a 0 e 1/3 vai subir. Vai valer a pena, porque esse 1/3 que subir, ele pode subir 200, 300, 1000, 2000% ao longo do tempo, enquanto que as que podem até falir as empresas, mas você vai perder apenas 100%. Você não vai perder mais de 200, 300%, que aliás é uma desvantagem do fundo de investimento, tá? Fundo de investimento, se a cota ficar negativa, você responde também, ok? E aliás, pessoal, isso aí é até um dado interessante e é mais um argumento a favor do investimento de longo prazo, não do swing trade, não do day trade, que é o seguinte: quando você pega intervalos muito curtos de um dia, a probabilidade da bolsa subir ou descer é de praticamente 50%. Se você pegar 10 dias, um mês, já aumenta um pouquinho, né? Porque a economia em geral cresce. Se você pegar um ano, já vai para 60%, 40%. Se você pegar 10 anos, já fica quase 70%. E se você pegar 20, 30 anos, a probabilidade de subir, claro, considerando que você vai manter, você não vai vender nas quedas nem comprar nas altas, que é o que o ser humano, pelo seu comportamento de manada, normalmente faz, você vai fugir disso. Se você mantiver seu investimento por 20, 30 anos, a probabilidade de você ganhar dinheiro com ações é muito grande, tá bom? Então era isso, pessoal. Obrigado aqui, Romeu, Paulo, Cleonice, Andréia, muito obrigado a todos. Basicamente era isso. Quem tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, pode falar. A gente encerra por aqui. Opa, quase caí. E até a semana que vem, ok? Forte abraço. Obrigado aí pela presença. Lembrando que dia 16 de março, né, na terça-feira, vamos ter uma aula bem bacana. Vamos falar de tudo, de perfil do investidor, renda fixa, renda variável. Vai ser a nossa Masterclass e o investidor qualificado. Beleza? Um abração, pessoal. Até a próxima.